Corinthians anuncia contratação do volante Alan. Flamengo age rápido para não perder o atacante Everton Cebolinha. São Paulo corre para renovar com Marcos Antônio e afastar cobiça rubro-negra. Nem somando os 3 do Rio. Pesquisa confirma que torcida do Flamengo é maior que a soma de Vasco, Fluminense e Botafogo. Flamengo pode ser campeão 2 vezes antes de próximo jogo do Brasileirão. Meus amigos, tenho muito mais informações para vocês, mas antes de seguir, eu preciso te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e não paga nada por isso. Que isso, cara? É de graça! Você não vai pagar nada se deixar o seu like, se você compartilhar, se você se inscrever, se não for inscrito, mas vai estar dando uma moral gigantesca. Então, na humildade, faça isso agora, nesse momento. Cara, da família tu já é. Tem o DNA rubro-negro e também amo o Flamengo. Caraca, eu vim aqui agora porque eu sempre faço isso. Minhas camisas do Flamengo, botei tudo pra lavar hoje, gente. Tudo pra lavar. E aí, tô sem nenhuma. Botei aqui uma rubro-negra, né? Uma vermelho e preto aqui pra tentar gravar o vídeo, né? Não posso deixar de gravar, mas é isso. Muito bom estar com vocês. Vamos logo, sem mais delongas, vamos pro início desse nosso vídeo. O volante Alan é o mais novo reforço do time do Corinthians. Nesta quarta-feira, dia 11, o time paulista anunciou a chegada por empréstimo do atleta, que terá contrato válido com o clube até o fim desta temporada. Demorou, mas foi embora. No contrato ficou estipulado que o clube paulista poderá exercer a opção de compra com passe já fixado de 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais na cotação atual. Importante frisar que Alan tem contrato ainda vigente com o Flamengo até 2027, é só um empréstimo, né? Ou seja, caso o Corinthians não exerça a compra, o volante voltará ao rubro-negro no término do calendário brasileiro deste ano. Eu queria saber de você, né? Você gostaria? Quase não saiu brasileiro, né? Meu Deus do céu, a língua presa é fogo. Eu queria saber de você, irmão. Você quer que o Alan volte ou não pro Flamengo? Pra mim, vai embora, irmão. De malicuia. Mas eu queria saber de você. O Corinthians tá lá, ó, feliz, né? O corintiano, a presidência, o presidente do Corinthians está feliz, a diretoria, mas o corintiano não está muito não, hein? Eles estavam reclamando nas redes sociais aí, falando que o Alan não é esse jogador, né? Que era melhor não ter sido campeão, os caras zoando, né, na internet. Era melhor não ter sido campeão em cima do Flamengo do que receber o Alan, né? O Alan é um presente de grego mesmo pro time do Corinthians. Mas vamos ver, vai que o cara começa a jogar lá, né? Aí a gente vai achar que o problema era do Flamengo. Se for opinião nos comentários. Flamengo age rápido para não perder Everton Cebolinha? Será, meus amigos? Meu Deus. Everton Cebolinha iniciou a temporada na lista de possíveis saídas do Flamengo e recentemente a diretoria havia decidido que não renovaria com o jogador. Trouxe a informação aqui. Entretanto, parece que o cenário vem mudando com as excelentes atuações do jogador e pressão da torcida. Diante desse novo contexto, o clube já se movimenta para tentar renovar o contrato que se encerra em dezembro deste ano. E é para tentar, né? Será que o staff do jogador e o próprio querem renovar com o Flamengo? Porque apesar de ter sido colocado, por exemplo, como titular diante do Vitória, foi retirado também na primeira oportunidade, era o melhor jogador em campo contra o Vitória, foi retirado de campo. Não dá para entender as movimentações, as substituições que o Felipe Luiz faz, né? É muito complicado. Mas vamos lá. Além da valorização pelo desempenho, a diretoria entende que a renovação é importante para proteger o investimento feito anteriormente. A informação é do GE. E eu te pergunto, o Flamengo precisa ou não renovar o contrato? Deve ou não renovar o contrato de Everton Cebolinha? Meu irmão, para mim, é um cara que não é dispensável. Não. Não deveria ser negociável, porque, desfazer de um jogador que vem atuando melhor do que todos os outros pontas. Melhor que Samuelino, melhor do que Carrascal, pela esquerda, melhor do que os outros pontas da direita. Que o Carrascal também joga de vez em quando lá, né? Mas melhor que o Plata. Só não é melhor do que o Luiz Araújo quando tá jogando lá na posição dele, mas que também não vem tendo oportunidade. Mas
Diz aí, Flamengo tá certo ou não em buscar renovação? Na minha concepção, sim, sim. Mas não sei se é vontade do técnico Felipe Luiz. De vez em quando ele fala que o jogador é importante e tal. Mas não sei, né? Vamos ver aí. Sua opinião. Medo do Flamengo? São Paulo corre para renovar com Marcos Antônio e afastar cobiça do mais querido. O Flamengo vem assustando os demais clubes brasileiros no mercado da bola. Quando o clube se interessa por um jogador de outro time, o medo toma conta da diretoria, da presidência, e esse é o caso no momento do São Paulo com Marcos Antônio. Agora o clube já vem tentando, correndo aí atrás de uma renovação. O Flamengo, todo mundo sabe, tem interesse no volante desde os tempos da Lazio e nesta janela tentou a negociação para trazer o jogador, mas infelizmente esbarrou ali na dificuldade, né, da diretoria em não querer negociar o volante aí, Marcos Antônio. Recentemente, os paulistas, agora há pouco, pagaram 4,2 milhões de euros, ou seja, 26 milhões de reais para trazer o atleta que se tornou titular e peça fundamental do time de Crespo. Para afastar o desejo do Flamengo o mais rápido possível, o São Paulo vem tentando aí correr atrás para conseguir uma renovação contratual e reafirmar o compromisso do jogador com o clube de acordo com a ESPN. A ideia é estender o vínculo até 2030, ou seja, 4 anos de contrato, além de oferecer um aumento salarial para não perder um jogador importante nesse momento para o time do Flamengo. As partes parece que já chegaram até se reunir nessa última terça-feira, dia 10, e o clube afirmou a Marcos Antônio que ele será o pilar de Hernan Crespo, fazendo tudo para deixar o atleta aí confortável no São Paulo. São as famosas promessas, né, gente? O clube disse que o jogador tem potencial para ser titular e ídolo. Pô, que isso, hein? Buscando ganhar Marcos Antônio aí na conversa, na lábia. Mostrando que ele pode talvez se tornar alguém muito importante para o clube. Eu te pergunto, irmão, você gostaria de ver Marcos Antônio no Flamengo? Eu acho que essa novela já está demais. O Flamengo tem um meio de campo ali reforçado. Veio agora o Paquetá, que pode jogar como volante. Meu irmão, então eu não acho que é necessário. Ah, mas o Alan foi para o Corinthians. Você acabou de falar isso, foi anunciado. Meu irmão, pega alguém da base. Começa a treinar, dá oportunidade. Temos o Pablo Lúcio, um excelente jogador, irmão, do Sub-20. Pô, merece ter mais oportunidade. Daqui a pouco vai embora. Como foi o Iago sem ter oportunidade, né? Tava agora no Orlando City. E aí? Queria saber de você. O Flamengo precisa ou não de um novo volante? E gostaria de ver Felipe Luiz dando mais oportunidades para a base? Sua opinião nos comentários. Agora a gente vai de polêmica, hein? Nem somando os 3 times do Rio, nem somando os 3, conseguem passar o Flamengo em quantidade de torcida. Putz, grilo. Vamos lá. A hegemonia do Flamengo nas arquibancadas e nas ruas do Rio de Janeiro foi mais uma vez comprovada em números, gente. Tem jeito. Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Prefab Future, divulgada aí pelo jornal, se não me engano, Lance, revista Lance, revelou que a torcida do Flamengo não é apenas a maior do estado, mas supera sozinha a soma de todos os seus principais rivais juntos. Estamos falando de Vasco, Fluminense e Botafogo. Juntos os 3 que não dá a torcida do Flamengo. No levantamento realizado entre os dias 3 e 7 de fevereiro deste ano, o mais querido aparece com impressionante 58,9% da preferência popular. O dado confirma o abismo que separa o Flamengo dos rivais cariocas na atualidade. É muita diferença, cara. É muita diferença. Para se ter ideia da disparidade, o Vasco, que sem surpresas ocupa aí o segundo lugar, possui 14,5% da torcida. Já o Fluminense e Botafogo aparecem empatados tecnicamente, com apenas 7,3% cada um. Somando os percentuais do trio, né, de rivais aí, temos 14,5 mais 7,3 mais 7,3. E o total chega a apenas 29,1%. Ou seja, menos da metade do contingente de rubro-negros no estado, que é de 58,9%. Acabei de falar para você, né? Outro dado que chama muita atenção e expõe a crise de popularidade dos rivais é o grupo dos 100 clubes, gente. Tem um monte de gente que diz que não tem clube, né?
Com 9,7%, o número de pessoas que não torcem para ninguém ou não souberam responder é superior às torcidas de Botafogo e Fluminense isoladamente, né, que estavam aí com 7,4%. E se o cenário atual já é de liderança absoluta, o futuro promete ainda uma hegemonia ainda maior. O recorte por faixa etária mostra que entre os jovens de 16 a 24 anos, o clube detém 63,3% da preferência. Na faixa de 25 a 34 anos, o número se mantém alto, aí com 65,8%. E aí fica aquela, né? Aquela ideia. Enquanto o Flamengo vem renovando a sua torcida, a torcida dos rivais está envelhecendo, gente, não tem jeito. A única faixa etária em que o Flamengo não ultrapassa a barreira dos 50%, ainda está liderando, com 49,9%, é entre os torcedores com 60 anos ou mais. É justamente nesse grupo, tá, que o Vasco tem 16,8%, Botafogo e Fluminense 10,7% cada, e é nos velhinhos, né? Nos maiores de 60, que eles conseguem ser melhores, mas ainda o Flamengo permanece com um número gigantesco batendo nos rivais. A pesquisa ainda detalhou a preferência do torcedor em diversos segmentos e o Flamengo vem liderando absolutamente em todos, falando sobre gênero, renda, escolaridade, religião e também nas diversas localidades. Sua opinião, Flamengo é demais, né? É muito grande. Outro patamar. Flamengo pode ser campeão 2 vezes antes de próximo jogo no Brasileirão? Meus amigos, após conquistar a primeira vitória no Brasileirão deste ano, o Flamengo vai passar um mês sem entrar em campo pela competição. E o mais curioso de tudo é que, quando voltar a atuar pela competição nacional, o mais querido pode chegar com 2 títulos já conquistados na temporada. Lembrando que até o momento a gente não tem nenhum, né? Perdemos aí para o Corinthians, infelizmente, a Supercopa do Brasil. Depois desse complemento da terceira rodada, né, que acontece entre esta quarta e quinta-feira, a quarta rodada do Brasileirão está prevista apenas para começar no dia 25 de fevereiro. Essa seria justamente a data de Flamengo e Mirassol, mas o jogo será adiado devido à Recopa Sul-Americana. Isso porque o Flamengo encara o time da Argentina, o Lanús, um dia depois, no dia 26 de fevereiro, pelo duelo aí que vai decidir o campeão da Recopa. O que vai forçar, é claro, o adiamento da partida contra o time paulista. Assim, o próximo compromisso do mais querido no Brasileirão é contra o Cruzeiro apenas no dia 11. Então, jogadores vão ter uma certa folguinha em relação ao Brasileirão, né? Não que não vão jogar. Domingo agora a gente tem jogo contra o Botafogo. E aí depois o próximo pelo Campeonato Carioca, né? Quartas de final. Depois a gente só vai jogar novamente já no dia 19 contra o Lanús. Mas eu vou falar ainda sobre esse jogo daqui a pouquinho. Mas é isso. Vai dar tempo, né, para condicionar esse time, né, Felipe Luiz? Responde aí para mim, torcedor. Seu time vai voltar com outra vontade no Brasileirão, mas a gente espera que o Flamengo seja campeão aí, né? Fazendo um bom jogo de ida lá na Argentina e depois um melhor jogo ainda na volta aqui no Maracanã. Defesa do Flamengo deixa de ser ponto forte no início de 2026. E eu te pergunto, o que mudou nesse Flamengo, gente? O Flamengo vive neste início de 2026 um cenário que não era comum nas últimas temporadas. Sofrer gols com frequência. Vazado em 6 dos 7 jogos da temporada, o time contrasta com 2025, quando passou mais da metade das partidas, gente, sem sofrer gol. É um absurdo, né? Como é que tá tomando gol direto agora? Até aqui o time foi vazado em 6 dos 7 jogos disputados na temporada, 85%, o que representa grande contraste para a temporada 2025, né? Na última temporada, o Flamengo sofreu gols em 33 dos 73 jogos que fez no ano. Isso significa que passou 56% das partidas sem ser vazado, índice que sustentou o ano marcado por controle de jogo e troféus. O que mudou, né? Agora, com apenas uma partida sem sofrer gol em 2026, o cenário inicial aponta para uma queda momentânea nessa consistência.
Queda que certamente é reflexo do começo de temporada conturbado, gente. Tá muito ruim, né? O elenco foi o último a voltar de férias, mudou o planejamento para retornar aos jogos antes do previsto e precisa evoluir a parte física durante os jogos. Não por acaso, Felipe Luiz reforça que o problema não está apenas na linha defensiva, mas no funcionamento coletivo. Após a vitória sobre Vitória, o treinador destacou que os gols sofridos passam por erros técnicos, transições e dificuldade de controlar o jogo com a bola. E também falou que o gramado estava ruim, né? Eu não vou mentir, gente. Eu penso no seguinte, tá? Léo Ortiz e Léo Pereira estão errando demais, cara. Alexandro também lá como lateral esquerdo. Pô, a gente tem Vitão. Não vai botar o cara pra jogar? Bota o cara pra jogar, pô. Léo Pereira e Léo Ortiz tem cadeira cativa, pô. O técnico Felipe Luiz não pode ser paneleiro, pô. Como tem sido. Se o Danilo tá jogando melhor, irmão, bota o Danilo, pô. Bota o Danilo e Vitão, pô. Agora, não dá pra ver Léo Pereira lá, todo doidão agora, com cabelo lourinho, cagando no pau, fazendo um monte de besteira. A gente fica vendo lá o Léo Pereira, não, o Léo Ortiz que pintou o cabelo. Léo Pereira também errando tudo, pô. Tomando bola nas costas, dando bote errado o tempo todo. Contra o Vitória, 4 jogadores na defesa marcando. Um jogador. Um só. E o cara conseguiu ainda fazer um passe e o outro foi lá e meteu o gol. Tá de brincadeira. É uma vergonha, cara, isso. Mas quero saber a sua opinião. Essa defesa do Flamengo. Tá ruim ou não tá, irmão? Tem que mudar, sim ou não? Botafogo contrata 3 jogadores antes da decisão contra o Flamengo. Tá tentando se ajeitar, né? Próximo adversário do Mengão, o Botafogo, o bairro, apresentou o zagueiro Ítalo, o volante Wallace Davi e João Hernandes, lateral esquerdo de 19 anos, como novos reforços para 2026. As contratações já estão registradas no BID e podem estrear contra o Fluminense pelo Brasileirão. Entretanto, apenas Ítalo e João Hernandes estarão à disposição para enfrentar o Flamengo no domingo agora, dia 15, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Isso porque o Wallace Davi chegou a defender o Fluminense no Campeonato Carioca e, sendo assim, não pode atuar por outra equipe, né, na competição. O zagueiro Ítalo recebeu a camisa 3 do Botafogo, enquanto o volante, o Wallace, ficou com a 55. Os atletas chegaram nesta janela, mas não puderam ser inscritos anteriormente por conta de um transfer ban, né? Com o fim da punição, ambos foram regularizados no BID e vão aí, à disposição para enfrentar o Flamengo. A partida entre o bairro e o Mengão, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, vai ocorrer no Engenhão, domingo, dia 15. A bola está marcada para rolar a partir das 15h30, 5h30 da tarde, aí no horário de Brasília. Você não vai perder esse jogo. Lanús mira Flamengo e decide se vai poupar ou não contra o Independente. O técnico Maurício Pellegrino do Lanús já iniciou o planejamento da equipe que enfrentará o Flamengo no dia 19 na Argentina pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Antes da decisão continental, o time argentino entra em campo nesta sexta-feira, dia 13, contra o Independente pela Liga Argentina. A tendência é que o treinador não poupe os titulares. Caramba, pensei que ele ia poupar. Poupar? A ideia da comissão técnica, gente, é dar ritmo e manter a competitividade da equipe antes do duelo contra o Mengão. Adversário do Flamengo, na Recopa, o Lanús vive bom momento e ainda não perdeu em 2026, hein? O Flamengo tá ferrado, hein? A última derrota ocorreu em 26 de novembro pelas oitavas de final do Campeonato Argentino. Desde então, a equipe venceu Atlético, Sarmiento, San Lorenzo, União de Santa Fé e Instituto. O confronto de ida, só para relembrar, está marcado para o dia 19 na Argentina. Já a grande decisão entre Flamengo e Lanús acontece no Maracanã no dia 26, às 9h30 da noite, quando vamos conhecer o verdadeiro campeão. Falando sobre a venda dos ingressos, aí tem polêmica, hein? Torcedores do Flamengo se revoltam com os preços, gente. Pô, aí não dá, mano. Pô, diretoria do Flamengo, para de fazer merda, né? Aí não dá. A divulgação das informações sobre a compra de ingressos para a Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús revoltou a nação rubro-negra nesta quarta-feira, dia 11.
Com a inteira mais barata em R$300, muitos torcedores voltaram a criticar a política de preços da diretoria e avaliaram o impacto em termos de apoio ao time. A gente já sabe disso. Considerando os preços para o público geral, os ingressos mais baratos são os da Norte e da Sul, estabelecidos a 300, com meia a 150. Depois o valor vai subindo, 320 na Leste Superior, 340 na Leste Inferior e 380 na Oeste Inferior. Com os valores considerados caros para o povo, naturalmente, as críticas vieram em peso na internet. Todo mundo criticando. Enquanto muitos torcedores se mostraram revoltados por não poderem sequer comparecer ao jogo, outros pontuaram que o público de jogos mais caros normalmente não tem a mesma disposição para apoiar o time. Meu irmão. Tem jeito, né? Quando você tem uma galera mais elitizada, o pessoal termina ali, o pessoal não quer nem suar, né? Ai, tô suando. O pessoal não quer gritar, não quer bater palma, e aí? Então, é isso. Quer cobrar ingresso caro, irmão? Você vai ter a galera mais elitizada, em questão financeira, eu não digo nem de cultura, mas financeira, que não vai para o estádio para torcer de forma incondicional, como os torcedores, né? O pessoal mais de baixa renda. Essa é a realidade, então... Diretoria, vamos melhorar então essa política aí, irmão. Vamos parar de palhaçada e botar os ingressos, né, com valores aí acessíveis a todo mundo, pô. Não tem como, hein? Flamengo ultrapassa São Paulo e se torna clube com mais vitórias na história do Brasileirão. Será? Mas tem uma curiosidade que eu vou te falar, irmão. Tem um detalhe nisso aí. Vamos lá? O primeiro triunfo do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2026 saiu nesta terça-feira, dia 10, contra o Vitória por 2-1. Você já sabe disso. Sendo assim, o Flamengo ultrapassou São Paulo e se tornou o clube com mais vitórias na história do Brasileirão por pontos corridos. Antes do jogo, só para você ter noção, antes do jogo, São Paulo estava na liderança do ranking com 397 vitórias ao lado do Flamengo. Rolava um empate técnico ali. No entanto, com o triunfo, né, sobre o Vitória, o mais querido chegou a 398 resultados positivos no Brasileirão. E você deve estar se perguntando, mas como é que está o ranking, né, desses clubes aí com mais vitórias? Temos atualmente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é importante eu dizer isso. Por quê? Porque o São Paulo tá jogando, irmão. São Paulo tá jogando. Eu tô gravando isso aqui da noite pra madrugada. Não vi mais qual o placar nesse momento. Mas eu até sei quanto tava. Mas vamos lá. Nesse momento, o Flamengo tá na primeira colocação com 398 vitórias. São Paulo com 397. Terceiro lugar, Palmeiras com 375. Quarto lugar, Internacional com 368. E em quinto lugar, o Fluminense com 354 vitórias no Brasileirão. E aí, o que eu ia dizer, né? Vale destacar que até o momento dessa gravação, o São Paulo estava vencendo o Grêmio por 2-0, né? Com gol de Lucas Moura e Caleri, tá? Caleri estava marcando também. Então estava 2-0. E se caso, né, a gente ter a confirmação da vitória, né, do São Paulo lá no Morumbi, o clube paulista poderá empatar novamente com o Flamengo nesse ranking, chegando aí às 398 vitórias. Flamengo é bom demais, né? Presidente do Flamengo será homenageado com medalha Tiradentes na Alerj. Luiz Eduardo Batista, presidente do Mengão, será homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com a medalha Tiradentes, principal honraria concedida pela casa. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira em discussão única e reconhece a trajetória do dirigente à frente do Flamengo. Olha isso, hein? O projeto é de autoria do deputado Alexandre Knoploch e destaca o papel de BAP no processo de reestruturação administrativa e financeira do Flamengo. Segundo o parlamentar, a atuação do dirigente fortaleceu o modelo de gestão, ampliou receitas e consolidou práticas de governança no clube. Gente, a realidade é que tudo começa com nosso querido Bandeira de Melo, que reestruturou o Flamengo. Depois chega o Landim e o BAP também está fazendo um bom trabalho. Todos esses três caras com certeza estão sendo importantes
para o Flamengo, né? Vamos lá, continuar aqui a reportagem. Eleito em 2024 para comandar o triênio entre 2025 e 2027, BAP soma os títulos da Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supercopa em sua gestão até o momento. O reconhecimento da Alerj acontece em meio a esse momento de afirmação administrativa e esportiva do Flamengo. É isso. Não mencionei aqui o Derby das Américas, que teve também, né? Ainda a Cup Challenger, ou melhor, Challenger Cup. Mas é isso, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho, irmão, e ajuda a gente a crescer sem pagar nada, porque é de graça. Deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente na humildade. Lembrando que você já é da família, possui DNA rubro-negro e ama o Flamengo. Tô sem a camisa aqui para poder beijar o escudo, como falei, tá tudo lavando. Botei para lavar todas hoje e ainda vou contar a verdade, esqueci de estender. Se bobear, vou ter que lavar tudo de novo, todas as camisas. Não sei se elas vão ficar de boa lá, né? Vou ter que, se bobear, lavar novamente. É isso, bom estar com vocês. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!